noite. Boa noite a todos que estão presentes fisicamente aqui hoje. A quem está acompanhando pelo Instagram, também sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria, dia de domingo, quer dizer, todos os dias, né? Estarmos reunidos principalmente nesse propósito, que é falar de Jesus, falar dos seus ensinamentos, sentir essa energia divina nos orientando sempre. Então, é sempre muito gratificante ter todos vocês aqui. Para relembrar, nós iremos iniciar a evangelização infanto-juvenil a partir de março. Fiquem atentos para poder fazer as divulgações. Provavelmente será aos domingos, no horário da doutrinária. Então, mais detalhes a gente vai passar no decorrer aí dos dias para poder ser divulgado para todos e cada vez mais a gente poder ter esse público junto conosco, né? Então, é muito importante esse processo. Então, lembrando também que todos os grupos de estudo já retornaram às suas atividades. Então, segunda-feira a gente tem o Evangelho, estudo do Evangelho, às 19h30. Pelo visto, é o grupo que mais agitado, mais discute aí, que tem uma quantidade boa de trabalhadores e colaboradores, então estão convidados a vir. Dia de terça, a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos, que está online ainda, que também muito interessante o processo, o encaminhamento desse estudo, vale a pena. Dia de quarta, a doutrinária, que é a mediúnica, que é um grupo privativo. Na quinta, o estudo da mediunidade, 19h30, também. Na sexta não temos trabalho, aos sábados temos o grupo do autoconhecimento, às 16 horas, e aos domingos, a doutrinária. Então, assistência social, dia de terça-feira, também à tarde, né? Então, nossos grupos. Lembrando também que temos a livraria com livros disponíveis para quem quiser se aprimorar ainda mais no estudo do livro, e o bazar, ok? Então, dados nossos recados, vamos nos tranquilizar ainda mais, se posicionar da melhor forma possível. Quem se achar confortável, fechar os olhos e se conectar. Se conectar principalmente com essa força divina que nos rege, que nos une e que nos protege diariamente. Inicialmente, agradecer pela sabedoria de estarmos sempre nos conectando com a força maior, a força de Deus. Que essa sabedoria, a gente nunca perca, que a gente sempre lembre que temos sim um espírito protetor, que temos sim um governador celestial, que temos sim uma força muito, muito poderosa, que nos encaminha diariamente nas nossas caminhadas, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Que a gente nunca esqueça disso, que a gente sempre lembre, através dos nossos atos, que sim, somos perfectíveis. Temos a possibilidade de melhorar a cada dia. Gostaríamos de pedir também, Senhor, proteção para aqueles que estão nos leitos dos hospitais, seja eles passando por problemas físicos, na sua maioria, mas também aqueles que estão com as suas necessidades nas doenças mentais, assim como nas necessidades espirituais. Que esse pensamento, essa força maior possa ser emanada para esses locais. Pensamos também naquelas pessoas que estão passando dificuldade financeira, aqueles que estão sem emprego,
aqueles que estão necessitando de comida, de algo para vestir, de alguma coisa material, ou até mesmo aqueles que precisam de uma atenção, de uma harmonia nos seus lares. Que também a gente pense nessas pessoas e vibre por essas pessoas, por esses lares e por esses locais. Pedimos também, Senhor, hoje, na noite de hoje, que as reflexões, a intuição possa chegar à nossa colaboradora, à nossa palestrante, Daniela, que ela tenha todo o encaminhamento possível para o aprendizado e para também nos colaborar com o nosso aprendizado, que estamos aqui hoje disponíveis, sim, para aprender e para vibrar positivamente pelo trabalho que ela vai fazer na noite de hoje. Que Deus nos conceda um trabalho com muita tranquilidade, muita paz e muita harmonia. Assim seja. Então, convidamos Dani, Daniela Barbosa, a colaboradora da casa, que vem a cada dia estudando e trazendo as suas reflexões para a gente. Então, fique à vontade, viu, Dani? Boa noite a todos. Obrigada, Iramar. Mais uma vez, obrigada, Marcinha, pelo convite. Marcinha sempre pede para a gente escolher o tema, né? E aí eu sempre escolho os temas, depende do mês, na verdade. Os temas que me são tão desafiadores. Eu sempre trago isso aqui, né? São temas desafiadores demais para mim. E eu tenho muito lido sobre educação. A educação positiva, a educação não violenta. Mas eu queria falar hoje sobre a educação positiva. Mas quando eu comecei a estudar, eu não conseguia desarmar sobre a educação positiva. Eu disse, olha, eu vou me dedicar sobre o espiritismo, vou me deitar no espiritismo, vou me deitar na doutrina, vou me debruçar sobre ela e vou trazer o que aparecer para mim, porque eu queria trazer várias reflexões, né? Queria trazer alguns temas que a gente vem lendo, vem trabalhando para abordar com quem a gente convive no dia a dia, com quem a gente encontra, com as pessoas mais próximas, com as mais distantes. Mas aí eu fico, a gente está evoluindo, a gente está aprendendo, né? E eu fui estudando, fui construindo essas reflexões na noite de hoje. E vocês vão ver que eu acabei não conseguindo trazer o que eu queria trazer. Mas, né? Vamos ver o que é educar. Então, educar é uma atividade direcionada a atingir determinados objetivos, como transmitir conhecimento, habilidade e traços de caráter. Veja bem, é um autor desconhecido que coloca isso em um determinado artigo que eu estava lendo. Mas é uma ideia muito fechada, né? Uma ideia muito tradicional, muito conservadora, de você ter um objetivo, ter uma meta para atingir, aí você vai lá e educa. Paulo Freire nos mostra o seguinte, que educar é um processo libertador. Né? Educar coloca a pessoa como sujeito de uma ação e é sempre uma teoria colocada em prática. Então ele já abre um leque, já começa a mostrar que eu tenho várias possibilidades aí. Eu não preciso ter exatamente uma meta, um objetivo a ser cumprido, fechado, traçado. Educar é um processo libertador. Né? É um processo ele tem começo, meio e fim, tem várias etapas a serem seguidas. Né? Processo é uma coisa que você vai construindo dia a dia, folha a folha, ideia a ideia, etapa a etapa. Cada hora aparece uma coisa e você dá um outro passo. Não é nada fechado.
Então, quando a gente pensa assim, quando a gente escuta a palavra, né, educação, o que é que a gente pensa, né? No sentido mais amplo, mas no sentido mais do que a gente ouve sempre, né, do que a gente já conhece. A gente sempre pensa, né, numa sala, num grupo, numa pessoa ensinando alguém, alguém falando com alguém, dizendo para alguém como fazer, o que fazer, por onde caminhar, por onde percorrer. Tem sempre alguém educando alguém. Quando a gente pensa em educação, tem sempre alguém mostrando o caminho para alguém. Pode ser de uma forma mais aberta, pode ser de uma forma mais fechada, como vocês podem ver aquela coitada daquela professora amarrada ali com os meninos tentando derrubar a sala, mas ela vai acontecendo. Mas, se somos espíritas, e aí ouvimos a palavra educação, aí a gente pensa o quê? Alguém quer dar uma ideia? Eu sendo espírita, quando alguém diz assim, vou falar sobre educação, vocês veem o que assim na cabeça? Assim, um mar de rosas, né? Todo mundo no céu, colhendo flores, ao lado de André Luiz, passeando nos campos verdejantes de outrora. A gente pensa nas provas e expiações, nas nossas missões, nos nossos dia a dia, nos nossos momentos de cansaço, de desânimo, nas dores, como Irama colocou, nas dores, nas doenças mentais, nas doenças físicas, emocionais, no contato difícil que a gente tem com o outro. A gente tem um entendimento que eu acho que já é muito claro, quer dizer, não é claro para todo mundo, mas assim, já que a gente trabalha muito isso de que a dificuldade, ela é um processo de educação para a gente, né? Ela é um processo de degrau, ela é uma escada. E cada vez que a gente tem uma dor, um sofrimento, a gente está burilando, aprendendo, se dedicando. Inclusive, esse final de semana eu falei até com uma prima minha aí, que a gente, né, um processo de doença, ele é realmente algo muito, muito educativo. Um adoecimento, ele é muito educativo. Nos ensina a ter tolerância, né, paciência, vai nos ajudando. Veja bem, Joana de Ângeles coloca o seguinte: o sofrimento se apresenta como benfeitor por despertar a consciência adormecida e propor-lhe a visão correta para o comportamento durante a existência. Isso foi psicografado em 2014. A existência corporal é de valor inestimável pelas possibilidades que faculta na tarefa de aprimoramento interior de todos os seres. Aprendiz da vida, o espírito mergulha na sombra da carne e dela sai com a naturalidade, cada vez mais aprimorado, para a imortalidade. A Terra é, desse modo, uma escola de bênçãos especiais para todos que lhe percorrem os discursos diversos, assimilando deveres e executando-os até a conquista da plenitude. Cada experiência realizada constitui um degrau de ascensão na busca do infinito. Não fosse esse fenômeno, a jornada humana seria destituída de significado, um sentido profundo, qual aberração caprichosa da natureza. Graças, porém, ao delineamento da transcendência de tudo que existe, as encarnações e reencarnações constituem o recurso pedagógico misericordioso de Deus, facultando à sua criação o destino da perfeição. Joana de Ângeles, outra vez, Bênçãos da Imortalidade, 2019, psicografado por Divaldo. Então, acho que já está, né, dito e repetido, e se a gente reencarna, a gente vem para
ser educado, para evoluir, para aprender. Esse é o processo infinitamente amoroso que Deus nos concede para que a gente possa, calma e tranquilamente, sem parar, para que a gente possa evoluir. Em algum momento a gente para, em algumas coisas a gente para, porque a gente não consegue, numa encarnação só, aprender tudo. Mas a gente está sempre aprendendo uma coisa e outra. Outro dia eu falei aqui, eu acredito muito nisso, muito. Que a cada amanhecer eu tenho uma nova encarnação ali. Eu tenho um novo momento. Eu estou de novo voltando aqui para aprender outras coisas. Né? O de ontem eu não vou esquecer, mas eu posso corrigir o que eu errei ontem. Hoje eu já posso corrigir. Eu não sabe? É um novo momento hoje, né? Mas será que visualizamos as pequenas possibilidades de convívio com uma educação divina? A gente já sabe que a dor e o sofrimento é processo educativo, é pedagógico, recurso pedagógico. Mas será que o pequeno, o dia a dia, é recurso pedagógico? A gente está conseguindo enxergar isso? O tomar café da manhã é um recurso pedagógico? Poder almoçar com a pessoa que mora comigo? Poder almoçar no meu trabalho? Não ter tempo de sair do trabalho hoje porque tive uma reunião longa e comprida e cansativa. Então eu só tenho 30 minutos, eu paro, eu almoço, eu volto para o meu trabalho e eu só consigo chegar em casa às 18 horas. Eu consigo enxergar nesse momento que é um recurso pedagógico, é educativo para a minha evolução e que isso aqui, esse pequeno momento, é também um momento divino, é também um momento do processo educativo. Não é só o grande momento de dor, o grande momento de felicidade, mas o ter água no chuveiro ou não ter água no chuveiro para tomar banho, ter que sair para trabalhar sem água porque faltou água, pegar a sacola e ter que tomar banho na casa de minha mãe, na casa do meu pai, ou na casa do vizinho, ou só quando eu chegar no final do dia, é um recurso pedagógico? Esse pequeno momento, eu estou prestando atenção? Eu coloquei aquelas duas imagens bem de felicidade, de alegria ali, de tranquilidade, mas a ideia é porque eu não queria trazer uma imagem muito carregada. Mas a ideia é, o pequeno momento está sendo prestado atenção ou eu estou passando despercebida? E estou só pensando na hora que está chegando ruim. E dizer, ah, meu Deus, tudo bem, eu vou passar por isso. Mas eu estou vendo o pequeno. Mas, quem devemos educar? Quem? A nós mesmos. Será que buscamos enxergar o divino em nós mesmos? A atitude mantida pelo indivíduo em relação à vida e às demais pessoas é a radiografia moral que melhor o define. Os enfrentamentos de qualquer natureza constituem oportunidades preciosas para o amadurecimento espiritual de relevância no processo evolutivo. As atitudes são a chave de segurança para o êxito ou o fracasso em qualquer empreendimento. Mais uma vez, Joana de Ângeles. Vocês sabem que eu nunca fiz uma palestra com Joana de Ângeles. Eu só falo. Agora foi que eu me toquei, inclusive. E agora na minha cabeça. Agora foi que eu disse Joana de novo. Veio aqui, ó. Eu só falo de André Luiz, né? Toda vez eu só falo de André Luiz. Hoje, Joana veio. Eu nem tinha percebido. Agora foi que veio a. Quando eu falei de novo, Joana de Ângeles. Again.
Tá vendo o processo educativo? Eu disse, não, vou me debruçar. Então, assim, será que eu estou prestando atenção e estou só focada em André? Tá vendo? Né? Visualizou. Será que a gente está aberto para o que está vindo, para o que está chegando de novo, de bom, de ruim, de mais ou menos? Eu vejo todo mundo que eu encontro, todo mundo não, mas as pessoas que eu encontro estão sempre passando, pá, mas na hora que realmente toma uma topada, é que vai dizer assim, ah, meu Deus do céu, né? Será que a gente também não está começando a deixar o pequeno de lado, a deixar, a enxergar o brilho nos momentos mais simples e mais tranquilos do dia a dia? Então, eu queria só pensar um pouco com vocês do que é que a gente está recebendo de convite, né? Do Espiritismo. A ideia é que a gente comece a colocar em prática, né? É que a gente comece a. A gente já vem estudando, né? Eu tenho pouco tempo ainda, menos tempo do que a maioria de vocês aqui, mas a gente já vem estudando, né? Há uns dias, assim, já vem, né? Batendo, já vem lendo. Mas a gente está, de fato, executando no dia a dia, no menor, no pequeno. Será que a gente está prestando atenção no que a gente está fazendo mesmo? Eu coloquei as crianças com os equipamentos eletrônicos, porque a gente está sempre falando que as crianças estão usando as telas. Mas será que só são elas que estão com a tela na mão? Ou elas só estão também refletindo o que está acontecendo com os maiores, que somos nós? E esse ano, né, a ideia é que a gente traga o Evangelho venha para a prática, né? É que a gente olhe a nossa rotina e aplique, implemente, construa um processo com as etapas, implementando o Evangelho. Será que a gente está realmente prestando atenção na nossa refeição em casa, todos os dias? Ou a gente está só passando, está só chegando, está correndo? Tá corrido, tá super corrido mesmo, de fato, né? A gente tem muita coisa para fazer. Mas na hora que a gente está lá, a gente está lá mesmo, está presente, ou está fugindo, ou está só empurrando, não está prestando atenção no que está comendo de verdade. São muitas informações. A gente tem uma descarga de informação no dia que nunca existiu, né? E a gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem que começar a ver se é isso mesmo que a gente quer, né? Ou a gente almoça, ou a gente assiste TV. Ou então olha o celular. A TV já quase não estão usando. É só o equipamento eletrônico, é só o celular. Ou a gente almoça, ou a gente olha o celular. Não está dando mais para fazer com as duas coisas ao mesmo tempo. Porque a gente não está almoçando. A gente está só olhando o celular e botando comida na boca. Enfiando a comida. A gente tem visto, né, que aí a vida imita a arte ou a arte imita a vida. É porque a gente vê tantas, né, eu coloquei no Google a palavra pessoas assistindo, almoçando e assistindo TV. Foram tantas imagens que eu não sabia assim, o que era realidade, o que era filme, se tinha sido construído. Foram tantas, tem assim, páginas, né, para você escolher uma foto. Então, mas só que quando você vai ver no dia a dia, é a coisa mais comum. Não tem nada de diferente, né? A gente está sentando para tomar um café com o outro e está com o equipamento na mão. Então, a gente precisa prestar atenção na gente e no outro, e não no equipamento.
Essa não é uma aula sobre celular. Não é uma palestra sobre celular. Qual é o nosso maior mandamento? Né? Nosso segundo maior mandamento. Amar a Deus como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu falei amar a Deus, né? Porque tem o primeiro e tem o segundo. Como eu falei, o maior mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu queria colocar para vocês o seguinte, que o reino dos céus está entre nós, né? Já iniciou Jesus. É necessário ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, para deixar-se penetrar pela sua realidade, incorporá-la ao cotidiano. Se eu não presto atenção no que está acontecendo aqui, e fico no mundo virtual, e fico desligado do que está acontecendo aqui, eu não consigo enxergar de verdade o detalhe e o pequeno. Mas quando a dificuldade maior chegar, aí eu vou pensar que estou em processo de educação. Quando, na verdade, eu estou em processo de educação já há muitos e muitos anos, e antes de reencarnar. Né? Esse daqui é só mais um momento de todo o processo de educação, né? De todo o processo de evolução. O amor, quando alcança as paisagens do coração, arde e nenhum vendaval logra apagar a chama que crepita, transformando aquele que a carrega em facho de luz. É noite na terra, filhos da alma, e é indispensável que vos transformei em estrelas para diminuir a escuridão que se abateu subitamente sobre a sociedade. Jesus chama-nos desde há 2000 anos e o Consolador convoca-nos para que não digamos amanhã. Agora, meus filhos, é o instante de atearmos um incêndio que irá renovar as paisagens ermas do planeta de provas, a fim de que logo mais a regeneração tome conta de todos os corações. Não postergueis a oportunidade de amar. Não revideis ofensa por ofensa, nem mágoa por mágoa, ou dardo por dardo. Convocados a expor a verdade, não vos transformeis em sicários de outras vidas. Envolvei a verdade na lã do Cordeiro de Deus e atirai-a naqueles que dormem na ignorância ou que se encontram anestesiados pela ilusão. Lembrai-vos de Jesus afirmando: eu venci o mundo. Esse foi uma mensagem do Dr. Bezerra, em nome do amor. Uma mensagem nova, né? Que foi psicografado por Divaldo também, em 22 de abril de 2024. Não foi psicografado, foi uma psicofonia. Ou seja, tem menos de um ano, né? A gente precisa prestar atenção em como estamos caminhando no dia a dia. Quando eu falo do detalhe, do pequeno e do miúdo, eu falo do caminhar na rua, do atravessar a faixa, da pessoa que está. Na semana passada, me lembrei aqui agora, era isso que eu estava tentando me lembrar. Na semana passada, Evilásio falou o seguinte. Evilásio, o nome dele, né? Evilásio falou o seguinte. Isso ficou muito marcado na minha mente. Quando alguém vai ali, você vai sair para a rua e pega umas moedas e coloca no bolso. Quando alguém vai lhe pedir uma moeda, você bota a mão no bolso, você pega de R$1 e você olha e diz, não, peraí, dá menor. E devolve, pega de 50 centavos, aí não, a menor é de 25 centavos, não, peraí, dá menor, a de 10 centavos. Não, peraí, ainda tem uma de 5 centavos aqui. Devolve tudo e pega de 5 centavos e dá a pessoa. Então, a gente está realmente prestando atenção no processo de educação que a gente está sendo convidado naquele momento? A gente está, de fato, atento. E é como ele colocou, a espiritualidade ela é muito bondosa com a gente. A gente é que não está sendo bondoso com nós mesmos. Né? Será que a gente está, de fato, nos amando? Eu estou me amando?
Eu estou prestando atenção a mim, porque o processo educativo que eu estou vivendo não é de Deus. Não é, o meu processo educativo não é de Jesus, é meu. Eu estou vivendo esse processo educativo aqui. Eu tenho que prestar atenção em mim. Eu tenho que me amar. Eu só consigo amar o outro se eu me amar, se eu prestar atenção no meu processo educativo. Deus não vai vir para evoluir para mim, não. Eu tenho que evoluir. Então, quando eu pego a minha moeda, aí eu vou lá, devolvo, pego de novo, vou lá até conseguir dar o mínimo do mínimo. Mais uma vez eu queria colocar, né? Qual é o convite que nós estamos tendo, né? Que é feito a cada minuto que a gente passa, que a gente acorda, que a gente para na frente da TV e assiste, que a gente tem um contato com o vizinho, quando a gente tem um contato com o vizinho, quando a gente tem um contato com um desconhecido. Qual é esse convite? Né? Quando a gente vai dormir, quando eu termino de arrumar tudo, acalmar a casa, silenciou todo mundo, minha filha vai dormir e eu me deito para dormir. Naquele momento, qual o convite que eu estou tendo? Eu estou prestando atenção no que eu estou sendo convidada a fazer? É para quê aquele sono, aquele repouso, aquele descanso? E eu vou conseguir descansar de fato? Qual o convite? Amai-vos. Amai a si mesmo, né? Preste atenção a você. Eu tentei buscar diversas justificativas para o que é que Deus quer da gente. Busquei, só eu não conseguia encontrar outra coisa. Ele só pede isso pra gente. Ele só pede isso. E de todos os mandamentos, amai-vos, amai-vos. Nosso processo educativo é para que a gente aprenda a se amar. Eu não consigo enxergar um outro. Ele fala como a gente deve caminhar, né? Ele fala como. Ele fala da solidariedade, né? Fala que eu preciso ser solidário, que eu preciso olhar o outro. Fala que eu preciso escutar, prestar atenção, ver com olhos de vez de enxergar, né? E ouvir com olhos de ouvir. Esqueci agora. Fala do respeito. Eu preciso respeitar a diversidade. Eu preciso respeitar o outro. Eu preciso me respeitar. Eu preciso olhar e dizer assim, não vou hoje não, estou cansada. Amanhã de manhã. Não vou comer isso daqui porque vai me fazer mal. Não vou beber. Eu preciso beber água. Eu preciso dormir mais cedo. Eu preciso acordar mais tarde, não na hora do trabalho. Que aí tá errado. Tem que acordar cedo. Então, eu estou me respeitando, estou me ouvindo, ou eu estou empurrando a toque de caixa? Eu preciso ter paciência. Eu estou ouvindo? Parece ser tão repetitivo, mas será que eu estou de fato prestando atenção? Tolerância. Gente, uma coisa que me chama muita atenção, e eu falo sempre, né, quando a gente tem reunião, é que todo mundo agora está uma super moda de dizer assim, não invada meu espaço. O outro não pode invadir o meu espaço. Então agora ninguém pode mais nem dizer assim, se eu for pedir uma ajuda, o outro, não, aqui invade meu espaço. Então é cada vez mais individualizado, cada vez mais compartimentalizado.
A gente não pode. O outro está precisando de uma ajuda, mas a gente nem pode mais pedir ajuda porque senão invade o espaço do outro, né? Cada vez mais, tudo agora, a gente não consegue mais ninguém tolera mais nada. Ninguém tolera, ninguém tem paciência, ninguém tem tempo, ninguém consegue escutar. Escutar só, não é para dar conselho a ninguém, não, que, né? Minha mãe já dizia que se conselho fosse bom, não dava, vendia. Então, é só para ouvir. Não é para dar conselho, não. Cada um sabe de si, né? A gente está sendo tolerante com o outro. Calma, paciência, vai passar, né? Escuta. Mas a gente não consegue nem tolerar o, o que o outro está passando, o que o outro está vivendo, a forma como o outro escolheu viver. E a máxima que é a caridade, né? E sem caridade, a gente já está cansado de saber, não há salvação, né? Sem esse conjunto todo, a gente não vai conseguir, mas a gente está conseguindo, né? Nós estamos conseguindo. Não será 100% agora, né? Mas estamos conseguindo. Hoje eu consegui um pouquinho menos ou um pouquinho mais, amanhã eu conseguirei um pouquinho mais, né? Todos os dias nós temos inúmeras possibilidades, né? Todos os dias são inúmeras chances. São muitos momentos. Em uma hora eu tenho muitos convites, né? Não são muitos momentos em um dia. Em uma hora eu recebo vários convites. Mais uma vez, né? A quem eu devo educar? A gente sempre pensa, né, que a gente deve educar. As crianças merecem ser educadas, né? Precisa de educação. Mas elas têm tanto a ensinar pra gente, né? Uma criança tem tanto a ensinar para um adulto. E um adulto tem muito a aprender, né? Sair da sua caixa rígida, do seu pensamento rígido, do seu esgotamento social. Porque nós estamos nesse momento esgotados socialmente, né? Nós estamos caminhando cansados, esgotados. Tem mais ou menos um mês que eu estava lendo um artigo sobre burnout materno. Burnout é uma síndrome de burnout, síndrome de burnout, que fala, né, do cansaço da pessoa em várias áreas. E esse cansaço, essa exaustão, na verdade, né? Não é cansaço, é uma exaustão, um adoecimento. Agora ele veio para o campo da maternidade. Então, burnout materno, né? Então a gente está esgotado, a gente está cansado. Mas a gente está parando ou a gente continua a toque de caixa, empurrando, né? Com a tela na mão, sem conseguir nem silenciar. A gente vai dormir, o equipamento está do lado da cabeça da gente, piscando, chamando. O processo educativo, ele caminha lado a lado, não diria nem lado a lado. A vida caminha, né? As situações da vida caminham cada uma lado a lado, e tudo isso é processo educativo. E o único objetivo que eu consegui enxergar, que Deus nos convida, é para que a gente se ame. É para que a gente ame um ao outro e para que a gente se ame. Eu preciso me amar. Mas eu estou me amando de verdade? Eu estou comendo comidas saudáveis? Eu estou dormindo no tempo certo? É um detalhe, é um mínimo, não é um viajar para a Europa, não é fazer um cruzeiro, não é nada estratosférico. É realmente o pequeno. É realmente o acordar e o levantar. É o praticar no miudinho
o Evangelho. Até porque eu nunca vi Deus tratar, Jesus tratar, e a espiritualidade toda tratar, na doutrina, sobre os grandes momentos, dizendo que você precisa passar pelas festas, pelas viagens, pelas praias, pelos mares. Não, né? Tudo é colocado no mínimo, na simplicidade e na tranquilidade. E tudo é processo de educação, com um único objetivo, que é amar a si mesmo e ao outro. Eu quero ler um texto para vocês. Vou dar um gole aqui na água. A hora é esta, Bezerra de Menezes. Vivemos uma hora de muitos desafios. Desafios no lar, desafios no trabalho, desafios no grupo social, desafios íntimos. Estes os piores, os mais graves, os desafios que ninguém conhece. Esses que resultam dos nossos conflitos. Temos uma necessidade imperiosa de um psicoterapeuta que é incondicional amigo das nossas necessidades. Temos necessidades uns dos outros, mais do que nunca. Necessitamos-nos. Ninguém pode realizar-se a sós, por mais pleno que suponha ser. Temos necessidade de viver no grupo social e promovê-lo, experimentando os efeitos positivos do grupo que estamos em promoção, para resolvermos o imenso número de conflitos que aturdem a sociedade tecnológica, a sociedade cibernética e biônica nos nossos dias. Mas a doutrina espírita equipa-nos com esses recursos sem pressa, mas com decisão, sem desespero e com tranquilidade. Passaremos a vencer as nossas paixões inferiores, passo a passo, sem pretender a perfeição com um salto. Iremos limando as nossas arestas até o momento em que possamos compreender que estamos engajados num contexto para promover a renovação social. E a hora é esta, dizem os benfeitores do mundo maior, que confraternizam psiquicamente conosco, que convivem conosco, que nos convidam a ascender a eles, sem estarmos a exigir-lhes que desçam sempre até nós. Esses amigos que ainda continuam descendo até nós, vêm hoje, mais uma vez, chamar-nos a uma mudança de atitude perante a vida e a uma atitude positiva diante da nossa consciência, iluminada pela fé. Este momento, meus amigos, vamos encontrar na proposta de O Evangelho segundo o Espiritismo a lição da solidariedade, a lição do trabalho, a lição da tolerância, que são um tripé sobre o qual assenta a verdadeira caridade. Por isso, conhecer o Espiritismo é uma grande responsabilidade. Ontem, podíamos permitir-nos o luxo de nos equivocarmos, porque não havíamos encontrado a revelação lógica e clarificadora da palavra de Jesus, que pode enfrentar o cientificismo sem dobrar-se às imposições do dominante materialismo terrestre. Ontem falamos de Jesus e sobre Jesus, diante dos céus estrelados, mas logo de imediato descemos às praias do prazer para gozar, para extorquir e para perseguir aqueles a quem submetíamos com o estridor da guerra, com as armas da destruição. Ontem, durante a noite medieval, impusemos a mensagem do Evangelho de uma forma apaixonada e cega, para que o nosso ego dominador, em um sentido degenerativo, dominasse as almas tíbias. Não hoje. Hoje mudou a paisagem. Jesus, a quem amamos, desceu da cruz, veio às ruas, adentrou-se o nosso lar.
age pelas nossas mãos, fala pela nossa voz, move-se em nossos passos. Ele segue conosco pelas ruas, recolhendo os que foram vítimas da ventania, para que lhes ofereçamos agasalho. Hoje, descrucificado, o Mestre, ele toma conta da nossa realidade interior, do nosso ser, e produz o milagre da transformação desses dias, prenúncio de uma nova era. Não nos excusemos, não procuremos mecanismos de autojustificação para fugirmos ao nosso dever. Não nos deixemos engolfar pelas ilusões que encantam e que passam. Permitamos que o Mestre, tomando conta de nossas vidas, nos proporcione o avanço. Ele que é integérrimo, tornando-nos íntegros e ligados ao divino pensamento. Espíritas, erguei-vos da postura de vítima e compreendei que estáis da terra por misericórdia do amor, para reparardes, para desenvolver o Cristo interno, que já expõe a seiva da semente de vida, aguardando os fatores propiciatórios da germinação. Estes são dias de muita importância para a vossa realização. Não tergiverseis, não postergueis, adiantando a oportunidade de servir. Examinai a mensagem, estudai-a, incorporando-a ao vosso comportamento, sem a presunção de ter a importância que se projeta no cenário humano. Sede importantes para vós mesmos. Sede vitais para o vosso desenvolvimento. Hoje sabeis e não tendes mais mecanismos de desculpas. Conheceis a reencarnação e ela vos conclama a aproveitar o momento que passa. Aprendestes nesses dias, equipaste-vos de recursos, valores e tesouros inalienáveis. Não os deixeis armazenados na mente ou esquecidos na memória, apagados no inconsciente. Ponde-os no coração e facultai que escorram pela vossa ação. Sempre temos pedido a Jesus que nos socorra, para que nos ampare, para que nos ajude. Hoje, meus filhos, Jesus precisa de nós. Ele necessita de nosso contributo. Ele guarda a nossa parcela para que o seu pensamento predominante nas mentes e modifique as estruturas da sociedade. Ide, sai daqui levando-o convosco e diante dos desafios, amai. Não aceiteis a injúria, não aceiteis a agressão sem ser de superiores. Tornai-vos indenes à pedrada, ao contágio dos fatores que perturbam a criatura humana e amai. Hoje sabeis a nossa proposta tem sabor dos nossos amigos espirituais. E a trazemos para que mediteis a vossa responsabilidade, de quem conhece o caminho e deve segui-lo sem margem para as veredas, nem os desvios. E em qualquer circunstância, quando tiverdes dificuldades para discernir, ante o apelo da consciência, estabelecei como bandeira de comportamento, não fazei a outrem o que não desejar que outro lhe faça. Aí estareis psicologicamente maduros, de consciência adquirida. Que nos abençoe, meus filhos, a todos, o Senhor Jesus. Essa é uma mensagem de Bezerra de Menezes. Eu quis ler para vocês na íntegra, de 95. Até engasguei várias vezes. Porque eu trouxe ela durante o momento das nossas reflexões, mas eu achei ela muito forte, muito importante e muito atual. Ela é de 1995. Nós estamos em 2025. E ela é muito atual. Ele só pede para que a gente se ame e faça e siga
o Evangelho no nosso dia a dia, né? Que a gente consiga colocar em prática a- ao acordar, como eu falei antes, ao deitar, que a gente possa prestar atenção nos detalhes do dia a dia. E eu acho que eu finalizei antes da hora, mas Finalizou quando tem que finalizar. Muito obrigada, Dani. É, quando ela estava, né, fazendo a reflexão dela, me veio à mente. Na pedagogia, existe uma metodologia, existem várias metodologias, existe uma metodologia chamada metodologia ativa, né? As metodologias ativas. E nas metodologias ativas, existem várias técnicas para a gente colocar em prática essas metodologias ativas. Mas todas as técnicas, elas se embasam em um princípio, que é, existe um orientador, né, que é o que a gente chama de professor, que é um orientador, e existe o aluno, né? Mas nas metodologias ativas, a base diz sempre o seguinte, né, na maioria das vezes, ou 100% das vezes, o aluno tem algum saber para passar, né? Então, quando nós, enquanto, né, os professores é, formais na educação formal, achar que só o conhecimento dele é o válido, né, cada vez mais isso vem caindo por terra dentro da pedagogia, né? E isso a gente precisa trazer, e aí me veio à mente fazer essa comparação, o quanto a gente tem esse orientador, né? Nosso maior orientador, Jesus, e o quanto ele sabe, o quanto a gente tem de conhecimento lá, muitas das vezes esquecido das outras encarnações, o quanto a gente tem de conhecimento e que possa colocar em prática no nosso dia a dia, nesse processo educativo nosso, inicialmente, como você falou, né? Então, eu fiquei assim, dentro dessa viagem aí da metodologia da educação formal, da informal, eu trouxe, né? Pensei em falar isso para vocês também. Nós temos esse grande orientador, né? E que a gente saiba realmente, inicialmente, nos educar, mesmo porque a maioria de nós temos outras pessoas que vêm junto conosco para poder a gente também fazer essa orientação. Então, se a gente conseguir perpetuar, trazer cada vez mais esse modelo, esse guia dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, através das nossas ações diárias, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes educativos, com certeza existirá uma repercussão positiva para isso, né? Então, obrigada, Dani, pela sua contribuição na noite de hoje. Com certeza, conseguiu trazer essa contribuição, sim. É, então, agora a gente vai passar para o segundo momento, que está vindo aqui pela primeira vez. Você? Não? Você também não conhece. Mas enfim, que bom. Então, a gente vai agora para o momento do passe, um passe coletivo, que estejamos conectados, vibrando para nossa evolução também, mas também que a gente possa vibrar nesse momento para aquelas pessoas, para aqueles espíritos que a gente acha que necessitam desse fortalecimento através do passe espiritual.
Senhor Jesus, Espírito. Nós queremos nesse momento te agradecer imensamente por este momento, por esta noite, pelo dia de hoje, que possamos receber de coração aberto todas as bênçãos emanadas, que possamos, Senhor, caminhar seguindo os teus ensinamentos, colocando em prática as tuas palavras, as tuas orientações, que ao sair daqui, Senhor, possamos levar a paz, possamos levar a tranquilidade, possamos levar a certeza de que somos seres espirituais e estamos sempre aprendendo, evoluindo, crescendo. Tudo que emanamos retorna, vai, volta, nos fortifica, que possamos, Senhor, alegrar os nossos corações, alegrar os corações dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, e que essa energia, Senhor, chegue a todos que estão necessitados, a todos que estão passando na rua, aos que dormem na rua, aos que precisam ser ouvidos, que encontrem um ouvido atento e acolhedor, que precisa de um abraço, que encontre braços abertos, quem precisa de atenção, que encontre os olhos abertos, atentos. Obrigada, Senhor. Obrigada por todas essas bênçãos, pela luz que irradia nesta noite, neste momento. Que sigamos em paz. Gente, lembrando, próxima semana é um feriado de carnaval, vem aí uma época prolongada quando a gente viaja. Nós teremos a doutrinária, mas a doutrinária será no modelo do Evangelho, né? Iremos fazer um Evangelho. Então, a casa vai estar aberta, mas a proposta é estarmos realizando o Evangelho. São todos convidados. Boa noite e sigamos em paz para os nossos lares.